Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre o poder de decidir e de como nós devemos nos informar melhor para tomar melhores decisões. É fácil perceber que tomar decisões de forma autônoma é tarefa difícil, de forma independente, de forma livre. Muitas questões estão envolvidas em nossas decisões. Os nossos hábitos, os nossos valores, as nossas crenças, o desejo, a vontade, a família, os amigos, os filhos, os parceiros, as parceiras. Para deixar ainda mais clara essa noção de autonomia e de tomada de decisões, contaremos uma história que pode ajudar bastante. Ela vem sendo contada no teatro desde a antiguidade. É a história de um rei chamado Édipo, que se viu diante de um desafio que mudaria para sempre a sua vida. Essa história nos ajudará a discutir os temas sobre os quais estamos conversando. Vejamos em linhas gerais, ou linhas bem gerais, o que aconteceu com Édipo. A história se passa em uma cidade grega chamada Tebas. E começa assim: uma peste se abate sobre a cidade e está deixando as pessoas doentes. Há muitas mortes, fome e calamidades. Diante do palácio do rei Édipo, o povo vem pedir a sua ajuda. O que deve ser feito para que a peste desapareça e a paz volte a reinar em Tebas? O que deve ser feito? Depois de ouvir os relatos terríveis sobre a praga, o rei se dispõe, de pronto, a ajudar o seu povo. Envia Creonte, o irmão da sua esposa, Jocasta, ao santuário do deus Apolo, na cidade de Delfos, para saber o que deveria ser feito. Creonte volta e diz a Édipo que só há uma maneira de livrar a cidade da peste: descobrir quem assassinou o antigo rei de Tebas, que se chamava Laio, e puni-lo pelo seu crime. Édipo empreende uma investigação em busca de tal assassino. Sabe-se que Laio era o primeiro marido de Jocasta, sua atual esposa, e que foi assassinado na estrada de Delfos. Depois de muita investigação, na qual Édipo interroga as pessoas que poderiam esclarecer o crime, ele acaba por descobrir que Laio era o homem que ele matou no caminho indo para Tebas. Há muitos anos antes de chegar a Tebas. Pior do que isso, acaba por descobrir que Laio era o seu pai verdadeiro, porque ele havia sido criado adotivamente por outros pais, que ele acreditava ser os pais verdadeiros. Laio era o seu verdadeiro pai, que Jocasta era sua verdadeira mãe, e ele acabou casando com a própria mãe e matou o pai inconscientemente, sem saber. Era, na verdade, a sua própria mãe. O que ele deve fazer diante dessas revelações, dessa situação tão terrível? Como rei de Tebas, Édipo tem um dever para cumprir, uma decisão muito difícil para tomar. Ele deve punir o assassino do antigo rei. Quem é o assassino? Ele próprio. E num ato doloroso, Édipo fura os próprios olhos, arranca os próprios olhos e pede que seja levado para o exílio, para longe da cidade de Tebas. O que significa tudo isso? A mãe dele vai e se suicida, se enforca, suicida. O que significa tudo isso? O que podemos aprender com essa história tão trágica? Devemos observar que Édipo, que durante toda a sua vida desconhecia sua verdadeira identidade, de onde ele tinha vindo, quem eram seus verdadeiros pais, descobre ser um miserável assassino do próprio pai, um patricida. Mas, diante da grande dificuldade de aceitar ser quem ele era, ele não se omitiu e se puniu severamente, aceitando a sua própria identidade, a sua própria sina, o seu próprio destino, o seu próprio castigo. Quando Édipo furou os próprios olhos, passou a enxergar quem ele era e aceitou o seu destino. Ao se punir, Édipo estava punindo o assassino de Laio, seu próprio pai, portanto, salvando a cidade da peste, da doença, da praga. A tomada de decisão de Édipo é grandiosa. Sabemos que nessa história um deus chamado Apolo havia lançado esta maldição sobre Laio, o pai de Édipo. Seu filho iria matá-lo e se casar com a própria mãe. E para tentar se livrar dessa pena, Laio tenta se livrar do filho. E o filho acaba sendo adotado por um outro casal, um outro rei e uma rainha de um outro reino da cidade de Corinto. Édipo, no fundo, não teve culpa de seus crimes, pois foram determinados pelos deuses, ou por um deus específico. A cultura grega acreditava em vários deuses. E acreditavam também que o nosso destino era um destino trágico traçado pelas moiras que teciam o fio. Uma tecia o fio, a outra esticava e uma última cortava o fio do nosso destino, da nossa vida. Mas o fato de aceitar ser quem ele era e punir a si mesmo, salvando a sua cidade, dá a ele o estatuto de um herói trágico. Édipo fez o que é para nós muito difícil de fazer. Aceitou a vida em uma situação terrível, realizou o autoconhecimento, conheceu a si mesmo ao se punir. A sua escolha é livre.
na medida que cumpre um dever que ele mesmo se impôs, quando assumiu o compromisso de salvar a cidade da peste. Então isso é um pouquinho sobre o poder de decidir, como a decisão de Édipo foi extremamente drástica e trágica, mas ao mesmo tempo foi heróica. E graças ao conhecimento ele se informou e acabou descobrindo quem ele era realmente. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever e ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos e também sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Então esse é o poder de decidir. Isso é o que nós devemos fazer, buscar nos informar melhor para escolher melhor os nossos empreendimentos, as nossas escolhas, aquilo que nós vamos empreender na nossa vida. Então é isso aí. Hasta la vista, babies.